A paz do Senhor, meus amados anjinhos, tudo bom com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Esse vídeo vai ser um vídeo de testemunho diferente porque vai ser o meu testemunho. Na verdade, é um testemunho mais dos meus pais, mas como os meus pais e meus pais não gostam de aparecer, meu sobrinho é muito criança e prefiro que ele não fique aparecendo aqui no canal, eu vou contar o testemunho porque envolveu muito a minha oração e a oração dos meus próprios pais. E sim, foi um testemunho de livramento. Mas morando em Tocantins, o que aquela ponte de Tocantins tem a ver comigo? Comigo, pessoalmente, nada, mas tem a ver mais com os meus pais. Pois bem, se não contei aqui no canal, eu vou contar agora. O meu padrasto, ele trabalha com caminhão, às vezes ele trabalha aqui mais perto de casa, digamos assim, umas 2 horas aqui, mais precisamente, mais próximo ali ao interior, e às vezes ele faz viagens para longe. E já faz mais de 10 anos que ele faz isso, trabalhar com caminhão. Ele passou a trabalhar por perto por questões pessoais e coisas que aconteceram de mudanças drásticas na minha família e por causa disso ele optou por ficar mais aqui perto de casa, digamos a umas 2 horas de distância daqui, para poder ter mais contato com a família. Por questões que não vêm ao caso, porque são questões familiares, não vem ao caso contar aqui no canal. Pois bem, ele sempre viajou por todo o país, fazendo entregas, indo e voltando, tipo entregas de lá para cá, para São Paulo, para outros estados aqui no sul, ou daqui em São Paulo para outros estados, né? E sempre passou por vários lugares, estradas, digamos, mais tranquilas e estradas mais perigosas. Perigosas em questões de assalto, porque tem gente, bandidos, que assaltam caminhoneiros e motos nas estradas, mas caminhões, né? Porque às vezes os caminhões é que fazem essas viagens mais longas de entrega, de alimentos, de carros, de motos e de móveis, né, para outros lugares. Acontece bastante isso. Meu padrasto trabalha com um outro tipo específico, mais de carga, mas ainda assim é perigoso porque muitas vezes o caminhão do meu padrasto já quebrou no meio da estrada, tipo, às vezes praticamente sem sinal de 3G, 4G, 5G, e às vezes, tipo, bem no meio da escuridão, tipo, 10 horas, 11 horas da noite, meia-noite, 1 da manhã, que às vezes eles vão até tarde, né, quando minha mãe muitas vezes ia com ele, antes do meu sobrinho nascer, porque antes do meu sobrinho nascer, geralmente eu ficava sozinha em casa, meu irmão ele trabalhava fora também, eu sempre trabalhei mais de casa, meu irmão trabalhava fora e muitas vezes eu ficava sozinha em casa enquanto minha mãe e meu pai estavam em viagem e minha irmã estava trabalhando. E depois que meu irmão tinha casado, ele teve filho e estava morando com a esposa, no início eles moravam com a gente na nossa casa, depois mudaram para uma casa que ficava na nossa frente. Então meus pais eles viajavam bastante, minha mãe nessa época acompanhava bastante ele, agora fica mais em casa. Então, meu padrasto ele conhece bastante as estradas do Brasil, lugares que são perigosos, lugares que não são perigosos, mas mesmo se conhece lugares que são e não são perigosos, ainda assim ele é obrigado a passar por lugares que são perigosos, pontes não tão confiáveis, estradas não tão confiáveis de dia ou de noite, porque ele não tem outra escolha a não ser passar por esses lugares, não só ele, como a maior parte dos caminhoneiros do Brasil, que não tem muitas escolhas, porque o governo que deveria fazer coisas boas nas estradas do Brasil não faz porcaria nenhuma, tanto é que a maior parte das estradas do Brasil elas são esburacadas, não são estradas boas, e tem bandidos que ficam espreitando em vários lugares esperando para um caminhão capotar, uma carga cair, para poder ir lá e roubar tudo, e não é só isso. Eu já vi muitas vezes vídeos de pessoas mal intencionadas que às vezes o caminhão tem um problema sério, o dono do caminhão é obrigado a abandonar o caminhão tá lá capotado com alimentos, às vezes carnes, às vezes peixes, e as pessoas simplesmente de má vontade, pessoas de má fé mesmo, vão lá e roubam as cargas. Se elas fazem isso, vão lá e roubam as cargas. Por mais inacreditável que isso aconteça, isso acontece, e meus pais me falaram muito isso. Não só eles me falaram, como eu já vi vídeos que eles me mostraram de amigos deles que são caminhoneiros que passaram por situações assim. Então, a situação nas estradas é muito pior do que as pessoas imaginam. As pessoas acham que os caminhoneiros estão no bem bom, mas eles não estão. E os meus pais são a prova disso porque eu ouço histórias o tempo todo e minha mãe às vezes tem medo de passar por certos lugares porque são perigosos. Já teve vezes de meus pais estarem viajando com o meu sobrinho de férias, quando ele começou, a primeira viagem que ele fez, inclusive, acho que ele não tinha nem 1 ano de idade, ele mal falava, e mesmo assim ele foi viajar pra longe, foi a viagem pra longe que ele fez, pro Nordeste, se não me engano, ou foi pro sul do país, eu nem lembro, mas foi uma viagem longe, e meu sobrinho simplesmente amou, então foi ótimo pra ele. E teve uma dessas vezes, inclusive, que meu sobrinho já era maiorzinho, tinha uns 3, 4 anos, e eles simplesmente quebraram no meio da estrada, no meio do nada mesmo. E graças a Deus, um casal de caminhoneiros com um caminhãozinho, um caminhãozinho mais aberto assim, menorzinho, passou por eles, viu a situação em que eles estavam, estava de tarde da noite, então eles tiveram a bondade do coração de levar meus pais e meu sobrinho para casa deles, para eles poderem comer, tomar banho, se cuidarem, falarem com a gente, porque o meu irmão e minha cunhada estavam sem notícias deles faziam horas depois que eles chegaram nessa casa dessas pessoas muito bondosas, esse casal, eles conseguiram falar com a gente.
e tava tudo tranquilo, e graças à bondade dessas pessoas, eles não correram riscos e conseguiram chamar um reboque, chamar pessoas que poderiam ajudar com os problemas graves que estavam no caminho no meio da estrada, tipo, do nada, assim. Então, tirando essa parte, agora vamos ao testemunho. Meu padrasto, ele faz, quando ele vai viajar pra longe, geralmente, não especificamente pra Maranhão ou pra Tocantins, mas uma das partes das estradas pra lugares assim, mais longe que às vezes vai é justamente aquela estrada, aquela ponte que caiu. E como minha mãe já falou, inclusive ela fala muito antes de eu ver no noticiário, aquela ponte foi construída há muitos anos e durante 60 anos não teve uma única vez manutenção. Então, eu lembro que no dia que a ponte caiu, horas antes eu vi um vídeo de um cara que ele era morador daquela região, ele acha que, se não me engano, era deputado. Ele estava lá gravando a situação, mostrando as rachaduras, e estava exigindo, porque as pessoas da política naquele lugar gravavam vídeos, mostravam fotos para as autoridades locais, as autoridades tipo prefeitos, governadores e até a presidência, mostrando a situação da ponte, dizendo que exigiam sempre das pessoas, das autoridades locais, que mandassem dinheiro para poder fazerem os reparos, porque aquela ponte estava perigosa. Inclusive no dia em que teve esse vídeo que esse rapaz gravou, no momento da gravação, esse rapaz que estava apresentando foi mais pra frente, o cara que estava gravando até virou assim a câmera e mostrou a ponte, simplesmente fez assim, tava assim, fez assim com tudo. Nesse momento que ela fez assim com tudo, o caminhão que estava vindo, ele parou, o caminhão que vinha de lá, parou, e uma moto que estava vindo daqui pra lá, parou, porque assim que eles pararam, fez assim com tudo. E o vídeo que eu vi em seguida, um cara que morava na região filmou de longe. A ponte simplesmente fez assim, ó, caindo com tudo. E infelizmente, vidas foram ceifadas nessa queda. Mas o que isso tem a ver comigo? Bom, essa ponte caiu justamente no dia em que não só os meus pais e meu irmão estavam como... Meus pais e meus sobrinhos estavam como aqui também, estava chovendo bastante. Inclusive, uns 2 dias antes, numa sexta-feira de tarde, tinha chovido bastante, aqui tinha dado uma tempestade e foi umas 5 horas da tarde, a energia caiu, eu fiquei sem energia até as 9 horas da manhã de domingo, foi justamente no domingo, mais pela parte da tarde, entre a tarde e a noite, que a ponte caiu. E eu vi, inclusive, os vídeos na parte da noite, um finalzinho da tarde já, eu vi esses vídeos, e assim que eu vi o vídeo da ponte caindo, antes, inclusive, no sábado, se não me engano, aliás, na sexta-feira ainda, ainda tinha creche no celular, eu consegui falar com a minha mãe, porque a minha casa fica embaixo, né, de uma outra casa que fica ali no fundo. E como a minha casa fica embaixo, o sinal de 4G, 5G é ruim, ele é bem fraquinho, justamente por causa de teto, chão e tudo mais, e quanto mais paredes, ou quanto mais teto e chão, quanto mais distância tem do Wi-Fi, né, do aparelho, aliás, das torres de sinais, mais ruim é a conexão 5G, 3G, 4G e 5G. Então a minha conexão estava fraca, mas eu consegui pelo menos mandar mensagem para minha mãe. E eu avisei meus pais não conseguiam receber mensagem minha. Aí eu consegui avisar para eles que a energia tinha caído e por isso provavelmente a mensagem poderia ficar até um pouco fraca para poder ser enviada. Aí minha mãe falou assim, aqui também como eu já falei pra vocês, o meu padrasto ele leva e traz itens pesados no caminhão. E mesmo esses itens muito pesados, a carreta sendo grande, o vento, a chuva estava tão forte, a tempestade na estrada, que o vento, eles na estrada, a ventania estava tão forte que quase virou a carreta. E a carreta é pesadíssima. São toneladas, não quilos, mas toneladas. E mesmo assim, o vento forte na estrada quase derrubou, quase virou a carreta. Eles sentiam assim, ó, a carreta bambeando. Uma carreta pesada de toneladas bambear porque o vento era muito forte. Tanto que aqui em São Paulo a gente ficou sem energia por 3 dias. Então, desde que minha mãe falou isso, meu coração ficou apertado. Muito apertado. Então eu passei sexta-feira orando por esse tempo todo, sábado e domingo. Tipo, muito mais do que eu costumo orar aqui, inclusive, porque independente de meu padrasto estar na estrada ou não, independente de meu irmão estar na rua trabalhando ou não, eu sempre oro, sempre peço pra Deus, para que livre ele do mal. No caso do meu padrasto, como um caminhão pode dar problemas, eu pedi pra Deus, eu tava com o coração apertado, já triste, assim, um aperto no coração. Então eu pedi pra Deus, como eu tava vendo que tava muita chuva aqui, tempestade aqui e lá também, muita chuva, eles estavam enfrentando, tanto que sempre que minha mãe me mandava vídeos ou fotos pra mim, eu sempre via o tempo nublado. Em qualquer lugar que fosse, eu sempre via o tempo nublado. Então eu fiquei preocupada com isso. E eu tava sempre orando e pedindo pra Deus o tempo todo. Eu pedi assim pra Deus para que o caminhão quebrasse, desse problema com notas, porque o caminhão não pode ser liberado para voltar para São Paulo para ir para lá sem que liberem documentos. Então, eu pedi para Deus que eu tivesse atraso na liberação, desse problema no caminhão ou acontecesse tudo quanto é tipo de problema com o caminhão,
mas que se fosse para eles correrem risco de vida em algum momento por causa dessas chuvas, dessas tempestades, que eles tivessem tudo quanto é tipo de problema no caminhão ou na estrada com qualquer pessoa que seja, mas que eles não corressem risco de vida. Dito e feito. Acontece problema na estrada? Acontece. Às vezes, como minha mãe diz, o meu padrasto diz, anota, né, pra poder liberar eles, pra poder ir e voltar com o caminhão vazio ou com carga. Demora sim, demora, mas tem os tempos de demora. Só que nesse dia específico da ponte que caiu, minha mãe falou pra mim, com essas palavras, nunca tivemos tantos problemas na estrada envolvendo atrasos como tivemos nesse dia. Teve problema com as pessoas que liberam, teve problema com documentação, teve problema com o caminhão, problema grave que tiveram que parar, teve problema na estrada que tiveram que fazer desvio de rota, não sei mais o que. Beleza. Meu padrasto, como caminhoneiro que é, ele teve que ficar fazendo um caderninho assim, anotações tipo de horário, de combustível, do quanto ele gastou, do quanto ele tem em saque em banco, do quanto ele pode gastar, do quanto ele vai chegar aqui em São Paulo, do quanto ele vai chegar no destino dele com dinheiro, o quanto ele precisa para pagar, o quanto ele faz tudo isso, ele faz anotações de absolutamente tudo no caderno. E meu padrasto, nesse dia da queda da ponte, alguns minutos antes dessa queda, meu padrasto e minha mãe conversaram e decidiram que, como ele é, tipo, pelos cálculos deles, para os atrasos, era pra eles terem atravessado a ponte faz horas. Por causa de todos os problemas que tiveram desde o começo do dia, que eles acordam cedo, não tipo às 3, às vezes 4 ou 5 horas da manhã, ou às vezes 6, ou às vezes 7, pra poder viajar. Eles sempre acordam muito cedo, sempre dormem bastante cedo. Só que nesse dia específico, mesmo acordando cedo, eles tiveram perrengues desde a hora que eles acordaram até um pouco antes de chegarem na ponte. Então, segundo os cálculos do meu padrasto, eles terem atravessado a parte da ponte horas e horas atrás. E eles estavam para atravessar a ponte justamente no momento em que ela ia cair. Então, meu padrasto, apenas sentindo o coração e conversou com minha mãe, como já eram mais ou menos umas 5, 6 horas, 4 horas mais ou menos, eu não lembro muito bem o horário. Ele e minha mãe conversaram, como ele estava cansado, bem cansado, ele decidiu que pela primeira vez, eu até achei estranho, porque ele falou, meu próximo me mandou uma mensagem assim, Amanda, a gente resolveu parar bem mais cedo hoje. Eu até achei estranho, porque geralmente na estrada, mesmo com meu sobrinho, eles param, às vezes, dependendo do lugar, eles podem parar às 6 horas, às vezes 7, às vezes 8, muito dificilmente às 9 ou às 10. Eles só param às vezes às 9 ou às 10, mas eles querem chegar mais rápido aqui, eles querem chegar muito antes do previsto. Quando tem muito cansaço, eles param às 6, às 7, no mais tardar às 8, mas geralmente entre 6 e 7. Só que eles nem sempre param, é geralmente entre as 7 e as 8 da noite. Só que nesse dia específico, eles resolveram parar bem mais cedo, até um pouco antes das 6. Meu próximo me mandou uma mensagem e falou, Amanda, vamos parar porque a gente tá bem cansado aqui. Ok, pararam. Tá achei estranho. Falei, mas já vão parar esse horário, mas tá cedo ainda. Beleza. Eles resolveram parar. Eu sei que um tempo depois, eu vi um vídeo na internet, tava rodando. O cara filmou bem de longe a ponte sedento e caindo na água com tudo. Minha mãe falou que aquela água do rio Tocantins, do rio, acho que é rio Tocantins, inclusive. Não sei o nome daquele rio, eu só sei que fica em Tocantins, divisa Tocantins com Maranhão. Minha mãe falou que a profundidade daquela água são 48 metros. Só que ali não foi apenas 48 metros de queda de água abaixo, foram caminhões, carros e a ponte. A estrutura da ponte caiu sobre carros e caminhões, porque tinha carros e caminhões passando ali. Tanto é que, durante o problema na ponte, inclusive teve um carro que ficou parado exatamente aqui, na parte que a ponte ficou assim. E teve um cara tipo paralisado bem aqui nesse meio. E milagrosamente as pessoas que ficaram presas nesse carro aqui no meio conseguiram sobreviver. Não sei se o carro caiu, não sei como é que é a situação lá, mas eu sei que essas pessoas que ainda ficaram em cima da ponte, um ponto mais distante, algumas conseguiram sobreviver. Só que boa parte das pessoas que estavam naquela ponte, que estavam lá bem no meio da queda, no que a ponte cedeu e caiu, os destroços da ponte caíram sobre carros e caminhões. Então há corpos desaparecidos ali nos destroços até hoje, o dia da gravação desse vídeo aqui. Eu sei que meu padrasto fez as contas e eles iam ter que passar, tipo, se não fossem todos os atrasos anormais que eles tiveram, eles iriam passar na ponte exatamente no horário em que ela caiu. E estranhamente tiveram perrengues da hora que eles acordaram até a hora que eles iam dormir. Sabe quantas vezes eles costumam ter perrengue da hora que eles acordam até a hora que eles vão dormir? Nunca. Geralmente é um perrengue aqui, outro perrengue ali, mas o dia inteiro de perrengues não. E minha mãe disse pra mim, Amanda, ela falou pra mim e pro meu irmão,
A gente nunca teve tantos perrengues na estrada como naquele dia. A gente teve perrengue praticamente na hora que a gente acordou até a hora de a gente parar pra dormir. Eles nunca tiveram tantos problemas na estrada como naquele dia. E eu pedia pra Deus desde essa feira. Como eu tava vendo muitas chuvas, eu sei que chuvas e muito vento na estrada é perigoso. Não só pra causa dos caminhos ficarem parados, mas com risco de assaltos ou lugares perigosos. Então eu pedi pra Deus para que eles passassem por qualquer tipo de perrengue, mas que não permitisse que nenhum deles corresse risco de vida. Afinal de contas, não era só a vida do meu padrasto e minha mãe ali, era meu sobrinho já tem 8 anos de idade. Então eu pedi pra Deus para que eles passassem por todo qualquer tipo de perrengue, mas que não permitisse que nenhum deles corresse risco de vida. E no domingo, Deus permitiu que eles passassem por todo tipo de perrengue na estrada. Eles passaram por todo tipo de perrengue na estrada, pararam antes e eles não passaram pela ponte. E aí a ponte caiu. No que a ponte caiu, o meu tio, um dos meus tios, um dos irmãos mais novos da minha mãe, que ele é caminhoneiro desde o final da adolescência dele, é o trabalho que ele fez a vida toda. Meu tio já tem mais de 40, quase 50, e foi o único trabalho praticamente que ele fez a vida toda. Ele conhece todas as estradas do Brasil de olhos fechados, de tantos anos que faz que ele trabalha com isso. Ele trabalha, inclusive, muito mais do que meu padrasto, mas meu padrasto conhece muito bem várias estradas do Brasil, não todas, mas muito bem várias delas. E meu tio diria que conhece todas porque ele já andou de norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. Todas as regiões ele já andou. Então, meu tio conhece todas as estradas do Brasil de olhos fechados. Meu padrasto não tanto assim, mas ele conhece bem também. E eu sei que quando meu tio mandou pra eles o vídeo mostrando que a ponte tinha caído, eles ficaram com o coração na mão. Minha mãe ficou com tanto trauma disso que ela falou pra mim que nunca mais quer passar por cima de nenhuma ponte perigosa. Ou pontes normais. Tão traumatizada que ela ficou. Minha mãe falou que aquilo mexeu tanto com ela no dia que ela chorou muito. Tanto é que no dia em que isso aconteceu, eu não consegui falar com minha mãe não respondia o WhatsApp praticamente. Eu só falei que meu padrasto falou que eles estavam todos bem. E minha mãe até postou um vídeo no status dela do WhatsApp e agradeceu a Deus pelo livramento. É claro, é triste as pessoas que perderam suas vidas na ponte. Mas eu agradeço a Deus ainda assim, porque os meus pais tiveram livramento. E eu só peço a Deus que eles continuem tendo livramento. E esse é um grande testemunho que eu queria contar pra vocês. O testemunho que meus pais tiveram todo quanto é tipo de perrengue da hora que acordaram até a hora de dormir. Mas, por esses perrengues que Deus usou pra livrar eles de estar naquela ponte no momento que ela caiu, de perderem suas vidas ali. E foi isso. E vocês, se vocês têm algum testemunho pra contar, algum testemunho que vocês gostariam de contar aqui no canal, não esquece de... Bom, se você quiser, tiver algum testemunho, você pode me mandar uma mensagem aqui nos comentários que eu posso depois arrumar um e-mail pra vocês mandarem esses vídeos. Amém? Se você gostou desse vídeo aqui de testemunho, não esquece de deixar seu joinha aqui, compartilhar esse vídeo aqui nas suas redes sociais se você gostou desse testemunho, inscrever-se aqui no canal caso não seja inscrito e ativar as notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Obrigado por você assistir esse vídeo até o final. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir. Tchauzinho!